Atos 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O texto não deixa dúvidas. Pedro adivinhou o pensamento de Ananias, ainda que alguns queiram atribuir a uma revelação do Espírito Santo. Pois Ananias não revelou por quanto havia vendido sua propriedade, e é de conhecimento de todos, que o dom de saber os pensamentos de outrem, ou a onisciência, é um atributo reservado a Deus e não aos homens, e quando os homens fazem uso desta prática, não vem de Deus. Deuteronômio 18:10. Entre ti se não achará, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Atos 5:4. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Conclui-se pela narrativa de Lucas que Ananias não mentiu, apenas deu aquilo que julgou ser bom para o bem comum e ao seu próprio bem, pois não havia ali uma lei de Deus que lhe determinasse dar tudo o que possuía, nem mesmo uma convenção entre o grupo que determinasse tal conduta, pois o próprio apóstolo dos gentios ensina em sua segunda carta aos Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Em seguida, como se não bastasse, Pedro determina a morte para a mulher de Ananias, mais uma vez, em nome do Espírito Santo, que nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Não nos parece injusto? Seriam 2 pesos e 2 medidas, e nem cabe dentro da perfeição de Deus. Atos 5:9. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. O próprio Pedro, que mentiu para os guardas romanos, dizendo que não fazia parte do grupo dos discípulos e negando a Jesus, foi perdoado. O próprio Pedro, que estava pregando a doutrina da circuncisão para os gentios e comendo com os gentios, vendo alguns da parte de Tiago, sorrateiramente se retirou, em um gesto claro de fingimento e mau caráter. Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. A mentira é um dos maiores pecados do homem. Sem a mentira nem a traição prospera. Deus, acima de todos, abomina a mentira, mas vemos que Pedro mentiu e não foi morto por isso. Jacó e Rebeca mentiram a Isaque, para que Isaque herdasse a promessa de Abraão, nem por isso foram mortos. Gênesis 27:18. Diz: Jacó se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Ora, vemos aí que a importante transmissão da bênção de Abraão, de Gênesis 12, a qual haveria de gerar a grande nação eleita, os benditos de meu pai, da qual sairia o Messias, foi perpetuada naquele momento por uma mentira, e Deus não matou ninguém por isso. O que resta é que a passagem de Ananias e Safira, lamentavelmente, assim como a parábola do rico e do Lázaro e outras tantas passagens, foram enxertadas, por razões meramente de interesse humano. Congregação Cristã do Segundo Advento, Henrique Gomes. Acesse o artigo acima, no link, na descrição deste vídeo. Yahushua. O verdadeiro nome de Cristo significa: o Eterno salva, o nome acima de todos os nomes. Atos 4:12.
Congregação Cristã do Segundo Advento, o Advento, segunda vinda de Cristo.